Então, vamos fazer nossa prece inicial? Vamos fazer nossa prece inicial agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade, Senhor, de estarmos estudando o conhecimento espírita. Permitir, ó Pai, que os Espíritos Consoladores nos auxiliem e nos inspirem dentro de nossas limitações, que este estudo nos seja proveitoso e útil. Pai amado, luz da luz, foco da vida e do amor. Permitir, Senhor, que nesta noite, tudo que estudarmos, cale fundo em nossas almas. Tudo que estudarmos, Senhor, fale conosco. Mexa com nossos espíritos. Auxilie-nos, Senhor, em nossa jornada evolutiva. Envolve-nos, Senhor, em tua presença magnânima e permita que os espíritos sábios possam estar conosco, nos envolvendo nas mais doces e puras vibrações. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, começamos o nosso estudo da noite de hoje. Nós vamos estudar hoje o item 186 do Livro dos Espíritos. Haverá mundos vocês estão me ouvindo, né? Em que o espírito, Estou. Todo mundo, sim. deixando de habitar um corpo material, só tenha como envoltório o perispírito? Aí vem a resposta. Sim. Sim. E até mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se ele não existisse. Este é, então, o estado dos puros espíritos. Daí parece resultar que não há uma linha divisória nítida entre o estado das últimas encarnações e o do espírito puro. Esta demarcação não existe. Apagando-se pouco a pouco, a diferença torna-se imperceptível, como a noite que finda as primeiras claridades do dia. Então, essa primeira pergunta, a gente já vê que está atrelada diretamente a um conhecimento que nós ainda temos muito pouco mesmo, que é a questão dos mundos. Nosso conhecimento sobre os mundos ainda é um conhecimento muito material. E há planetas que, apesar da gente olhar e não ver vida nesse plano físico que a gente habita, eles têm vida em dimensões mais sutis. Como isso acontece, nós ainda temos muito pouca informação. Nós temos muito pouca informação de como isso verdadeiramente acontece. O que sabemos é que os globos já que existem no universo ou já foram habitados ou serão, ou estão sendo habitados. Então, nós temos globos que estão sendo habitados, como o nosso planeta Terra. Existem aqueles que serão,
num ciclo de vida, ainda que vai surgir, e existe aqueles perdão, gente. Desculpa. E existe aqueles que apesar de terem vida, eles não possuem vida no nosso plano, porque o perispírito deles, o corpo que eles utilizam é vibratoriamente de outra dimensão. Então você vai lá e manda uma sonda, e no nosso plano físico você não vai ver nada. Você vai ver, aqui não tem como ter vida humana, como nós entendemos. Realmente é fato. Como nós entendemos, não tem como ter vida humana, como nós entendemos. Mas tem vida em níveis mais sutis. Tá? E o espírito, na medida em que evolui, o perispírito dele vai perdendo camadas mais grosseiras. Perispírito quer dizer em torno do espírito. Então, na medida que o espírito evolui, ele perde camadas mais grosseiras e fica cada vez mais luminoso. Até chegar um momento que ele é pura luz. E aí, o espírito não reencarna mais neste mundo. A gente evolui neste planeta e em outros planetas cada vez mais sutis, mais evoluídos. Mais evoluídos é maior conhecimento, melhor sentimento. Mas chega um momento em que você se torna espírito puro, no sentido de que você não renasce mais em mundos materiais, de nenhum tipo. Todo o teu trabalho é cósmico. Não é mais um trabalho preso a mundos, mas é um trabalho ligado ao universo, a questões mais cósmicas. É a evolução dos espíritos puros. Alguma questão, gente? Alguma questão? Não, tá claro, né? Oito sete. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. Ela é mais ou menos etérea. Essa resposta está ligada à resposta anterior. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um. E essa mudança é tão rápida quanto o relâmpago. Então, aí a gente tem duas questões que a gente pode aproveitar nessa pergunta. A gente pode aproveitar a pergunta para falar de planetas
Você sai de um planeta para o outro. Mas o mais interessante é a gente lembrar dos planos, mundos enquanto planos vibratórios. Porque você se reveste da matéria do plano que você vai. Então, para eu ir para um plano vibratório superior, eu tenho que me revestir da matéria daquele plano mais sutil. Então, aí você começa a entender a teoria dos vários corpos que nós já possuímos. Mas nós, quando morremos, desencarnamos, acessamos a vibração que nos é própria, que nos é peculiar. Então, por isso que no livro Voltei, do irmão Jacob, logo no início do livro, O Desencarne de uma Senhora, vêm espíritos luminosos e arrebatam e levam para um plano mais sutil. Então, lá ela vai se revestir da matéria daquele plano, porque ela acordou a matéria daquele plano em vida. Ela vibrava em vida naquela frequência. Se eu não vibro em vida naquela frequência, eu não posso ir lá, a não ser como visitante. E olhe lá, hein? E olhe lá. Então, a mãe de André Luiz, por exemplo, ela está num plano mais sutil. O André Luiz, em nosso lar, a visita durante um sono. Então, vamos lá entender. André Luiz está desencarnado, e desencarnado, André Luiz tem um desdobramento. Como é que pode isso? Ele tem um desdobramento porque foi proporcionado a ele acordar esse perispírito mais sutil de outro plano. Então, ele deixou o perispírito dele pesadão, lá em nosso lar, e foi para um plano mais sutil, com um perispírito mais leve. Não dá para ir para planos superiores com o mesmo perispírito. Você se reveste com a matéria daquele plano. Em vida, nós aqui encarnados, temos as várias camadas perispirituais. Mas quando a gente desencarna, automaticamente, a gente fica no plano da nossa frequência vibratória. E o que é isso? Frequência vibratória? Sentimento, pensamento, ações. Quanto mais altruísta, nobre, amoroso, mais integrado com o universo eu for, mais sutil vibrações eu acordo. Então, eu acesso camadas perispirituais mais sutis na proporção que eu coloco o sentimento de amor na minha vida, de fraternidade, de desapego, de comunhão, de vibração amorosa. Daí que evoluir é acordar essas camadas superiores da alma. Como? Amando ao próximo, amando a Deus sobre todas as coisas e amando a criação de Deus. Que não basta dizer que ama a Deus se tu não ama a criação de Deus. Dizer assim, eu amo a Deus, mas detesta a tua sogra, detesta o cachorro, detesta... Você não ama a Deus. Isso é só blá, blá, blá. Não é algo realmente profundo. Porque Deus, ele não é uma criatura. Nós somos criaturas criadas por Deus. Criaturas, porque nós somos criados por Deus. Deus não é uma criatura. Deus é a causa primeira de tudo que existe. É outra coisa. E ele é a causa primeira de tudo que existe. Tudo que existe. Amar a Deus é amar
tudo aquilo que a causa primeira criou. Só que não é fácil. Por isso a gente está em mundos materiais, para aprender esse beabá da evolução do espírito. Quando nós acordarmos frequências vibratórias mais sutis, nós não precisaremos renascer mais neste planeta. Nós vamos para mundos mais sutis. Sejam esses mundos planetas ou planos. Do you understand? Entenderam, gente? Ou está complicado? Fala aí vocês. Eu entendi. Muito bem. É até bonito, né? Da gente estudar isso, né? É bonito. Essa palavra. Né? É de uma Você beleza. estava aí explicando, né? Aí aqui a imaginação foi embora. Eu falei, gente, que coisa mais linda. Bonito, sim. Eu acho que a expressão é essa, bonito. Você, quando começa a perceber a beleza da construção do universo. E como nós somos partícipes, né? Como nós estamos nisso, fazemos parte disso. Né? Fazemos parte disso. Cecília está nos assistindo online. Boa noite, Cecília. Vânia também, gente. Se comportem, Vânia está nos assistindo. Seja bem-vinda, Vânia. Podem falar aí que a gente posta aí, tá bom? Comenta aí tudo que vocês falarem. Fiquem à vontade para participar com a gente no online. Bom, gente, vai estar sempre olhando aqui o que vocês colocarem no chat do YouTube do Arautos. Ok? E aí a gente começa a vislumbrar que tudo, gente, é o amor. Tudo é o amor. Mas não esse amor nesse sentido piegas. É o amor no sentido de comunhão. É um pouco mais complexo. É um pouco mais complexo. É um amor no sentido de comunhão com tudo que existe. A gente precisa saber que as coisas são assim para nós podermos, né, termos a noção disso. Termos a noção disso. Que perispírito mais sutil é sentimento mais sutil. Perispírito mais grosseiro é sentimento mais grosseiro. Tudo depende do ser humano, das suas escolhas. Não é uma graça, é uma conquista. E a gente vai entendendo que só depende de nós, né? Tudo só depende de nós, né? Não existe milagres, né? Não existe mudança, né? Assim, opa, né? Fui abençoado. Não. A gente tem que ir atrás dessa bênção, né? E aí é que está a diferença do conhecimento espírita, quando ele é estudado a sério, das outras religiões. Que não é uma coisa... A gente, muitas vezes, ao falar do conhecimento espírita, a gente leva muito a influência que a gente teve da cultura cristã católica que a gente que a gente recebeu da família, que a gente acreditava. A visão espírita ela é um pouco diferente. Por quê? Porque ela vai nos colocar dentro de uma visão de lei de progresso. Então, me interessa amar o próximo. É vantajoso perdoar.
Porque não perdoar, antipatizar, é justamente vibrar pesadão. A violência, ser violento, Ai, tira. O som está aberto, Vanildo. Né? Se você odeia, você está acordando vibrações pesadas do teu perispírito. Quando desencarna, vai para regiões afins. Se isso teve predominância, né? na média da tua vida. Se a gente começa a colocar generosidade, doação, fraternidade, bondade, perdão, simpatia, cuidado com o outro, a gente começa naturalmente a vibrar em outra frequência. Foi isso que Jesus quis trazer. Como diz Hermínia de Miranda, Jesus não trouxe uma religião. Ai, Anderson, por quê? Por que Jesus, você diz que Jesus não trouxe religião? Porque Jesus nasceu judeu e morreu judeu. Olha só que coisa. Jesus, em momento algum, Jesus pregou a construção de uma nova religião. Jesus pregou, ensinou uma inteligência emocional. Perdoar 70 vezes 7, amar, assistir ao caído, dar a túnica. Jesus falou de uma educação espiritual alicerçada no amor a Deus, o Criador de tudo, que é amor, não é um Deus malvado que pune e joga no inferno, e alicerçado na mediunidade, na vivência espiritual. Os primeiros cristãos tinham a pneuma, que depois foi rebatizado como Espírito Santo. Eles tinham essa vivência do Espírito. Eles sabiam que a vida após a morte é uma realidade. André Luiz vai falar para a gente, no livro Evolução dos Mundos, que no universo há o hausto divino do Criador, que sustenta tudo que existe. Mundos, sóis, galáxias. É o fluido cósmico universal. Hausto, eu gosto do hausto. Hausto é como se fosse hálito, né? É uma alegoria, tá, gente? Uma visão alegórica. E aí, por que você está falando isso? Lá no livro Psiquiatria e Espiritismo, de Leopoldo Balduino, ele narra uma experiência mística que o Chico Xavier teve e que o Yogananda, grande místico hindu, teve. Os dois tiveram a mesma experiência de entrar numa frequência vibratória cósmica e perceber algo para além dos átomos, sustentando tudo. Então, quando a gente fala do éter cósmico, que a ciência ainda não identifica, que é o fluido cósmico universal, hausto divino do Criador. E Chico Xavier via tudo vibrar como se a luz era uma luz que vibrava como se fosse uma grande pulsação cósmica. Tudo vibrava. Tudo era sustentado por essa força. Como é que Chico Xavier e Yogananda chegaram a perceber essa sustentação cósmica e divina de tudo? Eles elevaram a sua vibração por mérito ou por bênção, ou foi por mérito próprio, ou algum mentor proporcionou, para que eles vislumbrassem a arquitetura cósmica do universo. Então, a gente não está falando de algo irreal. Não foi só Chico Xavier e Yogananda que perceberam isso. Muitos perceberam. Nós podemos perceber. Se nós entrarmos no caminho cósmico do amor, sem fronteiras, sem barreiras, sem medos, sem negocinho, sem negociar, sem pedir, Deus me dá grana. Não.
Isso é possível? É possível, não. É o futuro. Vejam bem, eles tiveram um vislumbre e voltaram ao normal. Eles não viviam essa realidade em plenitude, tá? Só vive essa realidade em plenitude os espíritos puros. Mas, enquanto experiência, isso é fantástico. Imagine as nossas últimas 100 vidas. Essa experiência faz uma clivagem. É o momento da comunhão. Como diz Rumi, é o momento da comunhão. Rumi foi outro que teve essa experiência. Rumi, um muçulmano. Então, olha aí, um espírita, um muçulmano e um hindu sentiram a arquitetura cósmica de Deus, que Deus produz, no hausto divino do Criador. Um hindu, um muçulmano e um espírita. Outros também chegaram a isso. Mostrando para a gente que isso não está lá longe. É vibração. Tudo é vibração, como diz nos preceitos herméticos. Assim como em cima, está embaixo. Agora nós temos aqui a participação de Vânia e Cecília no YouTube. Vamos lá no YouTube. Vânia, obrigada. Vânia respondeu que eu falei com ela, brincadeirinha. Obrigada, sua aluna, como os demais. Todos nós, né, Vânia? Estamos aí. Aí Cecília manda a pergunta. Vibrando em boa sintonia, alcançarei mundos ou planos maior? Sim. Em vida. Que coisa boa, gente. Se eu, hoje, às 19h08, às 19h08, fizer uma semana matemática, a matemática do amor, meticulosamente, me recusar a pensar mal de alguém, me recusar a falar mal de mim, me recusar a ter uma visão pessimista, orar, meditar, focar nesse conhecimento que a gente acabou de ver no livro do Leopoldo Balduino, Psiquiatria e Espiritismo, e tentar entrar em sintonia com a criação divina, meticulosamente, nossa vibração ela começa a se sutilizar. Nós não vamos evoluir, tá? Nós vamos criar uma condição temporária. Por que temporária? Por que temporária, gente? Porque somos imperfeitos. Exatamente. Na primeira mosquinha que morder o nosso pão, a nossa vibração cai. Exatamente. Até o que você está falando, eu creio que seja assim um desafio, Desafio. né, para todos nós, né, fazer essa semana matemática, igual você está falando, né? Até porque as nossas tentações são muito grandes. São muito grandes, não depende né? só da gente. Sim. Quem tem filho sabe que se você tem filho que é bebê, ele chora, ele fica doente, você fica apreensivo. Filho adolescente, ele é rebelde, ele faz alguma coisa com um colega na escola, aí você tem que ir na escola. Ou ele demora a chegar. 15 anos, 11 horas da noite, não chegou. Aí você já fica angustiado. Ou ele fala alguma coisa que você acha que aquele senhorzinho não pode falar aquilo para você. Aí alguém vai dormir de rabo quente ou de ouvido quente. E quando cresce, aí vai para a casa dos 20. Aí é o problema do namorado, da namorada, aí você fica apreensivo, não sei o quê. Aí vai para a casa dos 30, aí é o problema do genro, da nora, que não sei o quê, não sei o que lá. Então... Olha, graças a Deus, eu já não tenho mais problema com o genro. Olha, meu filho,
Amanhã ele faz aniversário, ele sofreu esse golpe todo e eu estou dando maior apoio a ele, tratando ele com maior carinho. Problema com o genro eu já não tenho mais. E nem com a vizinha de frente, já estou diminuindo o problema. Isso. E você vê que não é fácil. Você está falando de um desafio pessoal seu que não é assim algo que está terminado. Por quê, gente? Você pode fazer um dia matemático, um dia, seguindo aquela regrinha do AAA. Só que a gente vai fazer para outra coisa. Só por hoje. Eu não vou pensar mal de ninguém, eu não vou falar mal de ninguém. Só por hoje. Eu vou orar por todas as pessoas, eu vou desejar que as pessoas sejam felizes, eu vou vibrar do fundo do meu coração para que as pessoas sejam felizes. Só por hoje. Mas veja bem, isso ainda é artificial, porque a gente vai ter que se esforçar muito para fazer isso. Mas o interessante é que a vibração muda. A vibração muda. Mas você volta depois ao normal, porque não é o nosso natural. Por que volta? Mas você consegue já perceber algo. Ah, é verdade. Você experienciou. Não é o Anderson falando. Você se sutiliza e percebe. Coisas mudam. Aí o que a gente tem que fazer? Tentar seguir o padrão. Vai ter momentos que a gente não consegue, porque a gente ainda não é aquilo. Mas a primeira caminhada, ela precisa ser involuntária. Ou seja, não espontânea. Ou seja, fruto de uma escolha pensada. E não pensar que é natural. Não é natural. Não vai ser natural. Eu ainda trago dentro, a gente traz dentro da gente muito orgulho e muito egoísmo. Isso, para nós, é espontâneo. É revidar, é magoar, é banir, é selecionar, é antipatizar, é gritar, é disputar. Isso, para nós, ainda é muito natural. Abrir mão disso tudo, de uma vez, a gente até pode tentar, mas não vai conseguir. Porque forma a nossa personalidade. A gente tem que transcender a personalidade. Por isso que é gradativo, é lei de progresso. Mas se eu já conheço essas coisas, eu sei o caminho que eu quero seguir e eu vou, como você falou, Valéria, pequenas vitórias, que na verdade são grandes, são grandiosas. Aí Cecília perguntou mais alguma coisa aqui. Vamos lá, na Cecília. Para vibrar em boa sintonia. Vânia falou. Vânia falou. Cecília falou. Vibrando em uma boa sintonia, alcançarei mundos ou planos maior? Aí a Vânia falou assim, creio que sim, Cecília, querida. Mas justamente aí a nossa dificuldade. Exatamente. Exatamente, Vânia. Vibrar. Se vibrar, tu vai. Tu não vai para lugar nenhum. Tu sente um bem-estar. A medicina fala para a gente do quê? Da psicossomática. Se você está mal, muitas vezes você tem asma, bronquite, pressão alta, problema gástrico. Se você está bem, você começa a ter menos dor de cabeça. A tua saúde fica, ó. Qual é o nosso problema? A gente recebe a notícia que está com uma doença grave, aquela braba, que eu não gosto nem de dizer o nome. Tudo a gente se sente... Gente, isso é humano. Eu não estou dizendo que é errado, não, entendeu? Isso é humano, é o nosso nível ainda. A gente fica down, a gente fica para baixo. É humano. Até você tentar reagir, sabe? Caramba, você se sente, por que eu, meu Deus? Por que em mim? A tua vibração cai. Então, as decepções, uma decepção com um amigo, com uma amiga, com um namorado, com namorada, com filho, com irmão,
com pai, com mãe, com cônjuge, você fica mal. Às vezes tem que fazer tratamento, é normal. Porque nós somos não somos a nossa Deus. tendência para o negativo é muito grande, né, o Anderson? Eu acho que é a nossa maior luta, justamente como você falou aí. De repente, alguma coisa que acontece que não está dentro do script que a gente montou, né, porque a gente coloca na cabeça que a gente quer ser feliz e muitas das vezes não entende o que é ser feliz é outra coisa, não são as coisas materiais. Aí vem uma doença, vem um assunto sério, muito sério, na mesma hora. É impressionante. Seria muito bom, né, que a gente estivesse já num patamar. Não, peraí, eu vou sentar, eu vou orar, vou pensar positivo, isso vai mudar. Exatamente. Cecília perguntou assim, se eu praticando meditação chego a esse plano? Sim. Mas o plano, veja bem, eu não estou falando necessariamente de dobramento. Eu estou falando internamente, eu mudo. O meu emocional muda, a minha saúde muda, a minha visão de mundo muda. Isso é mudar de plano. Que a coisa mais misteriosa, gente, é esse momento do voltei. Eu sei que eu sou repetitivo, eu falo muito desse livro, mas é para nossa reflexão. É quando, no início do livro, ele percebe que entre a caravana de desencarnados, a qual ele está inserido, caravana de desencarnados, a qual ele está inserido, tem uma senhora que vibra a luz. Entenderam? O irmão Jacob, como nós, teve momento que vibrou luz. Fez uma prece, fez uma meditação, vibrou luz. Mas é algo assim, pá, é um pico. Então você tem 3 segundos naquela sintonia. Mas não é você não. Quando ele chega lá desencarnado, tem 20 desencarnados, digamos assim. Eu não lembro o número exato, mas digamos, 20 desencarnados. Um deles está irradiando luz. Que luz é essa? Essa luz é o estado íntimo dela. Não é só para aquela senhora, não era só um momento. Entenderam? Não era só uma meditação, era a vibração natural da consciência dela. Então, nós aqui, estamos aqui, estudando juntos, nós 9 aqui. Cada um, neste momento, tem um nível de vibração natural seu. Eu não tenho a mínima ideia qual é de cada um, que é o íntimo de cada um, é o que cada um pensa, sente 24 horas por dia. Ah, mas se eu fizer meditação, eu elevo? Eleva por um momento. Se eu fizer a prece, eleva? Eleva por um momento. Porque o que faz a mudança permanente é a mudança de compreensão do mundo. Quando eu entendo que eu não tenho que me queixar de nada, quando eu entendo que eu não tenho que perdoar ninguém, eu tenho que ser, isso tem que ser imediato, já. Eu não posso nem me deixar ser atingido. Mas isso é conquista, gente. Aí é que está o problema, para entender. Isso não vai ser assim, ó. Ah, o Anderson fala, então ele vive. Não. Isso é conquista diária, como a Valéria falou. É uma conquista diária. Isso demora séculos. Desde que você esteja no caminho. Mas vai acordando cada vez mais vibrações milimétricas, vibrações mais sutis. E quanto mais você está no caminho, mais experiências daquelas extraordinárias, maravilhosas, vão acontecendo. Uma aqui, uma ali, como aconteceu com o Chico, uma aqui. São experiências.
que, na verdade, estão respaldando o caminho que você está seguindo. Fala, Amanda, e a gente encerra. Que eu vou sair daqui agora e vou lá para o Arautos, para a palestra de agora. Primeiro, Amanda. boa noite para todos. Anderson, mas na meditação, vou dar o exemplo da meditação, né? Ou então na própria prece, eu posso acabar tendo essa evolução permanente no sentido de que eu posso ter algum tipo de insight. Pode ser que entre alguma coisa em mim. Vamos supor que na meditação você fique repetindo Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Uma hora isso entra em você e, pelo menos é o que eu acho, né? Entra em você e encaixa de uma forma que você consegue absorver aquilo como natural. Então, eu acho que mais do que um momento, né? Se você levar a prece ou a meditação muito a sério, ela pode sim acabar te elevando, assim, permanentemente, né? Bem, nós entendemos que um exercício, isso que você falou é o que o budismo prega, que através da meditação chega a ser o nirvana. Nós entendemos na lei diferente na doutrina espírita, tá? Nós entendemos que é lei de progresso. E lei de progresso é multimilenar. Ela não é feita por um mero exercício. O mero exercício, ele pode te dar material e pode te lançar uma vibração melhor do que a que você tem. Sim, pode. Você pode melhorar, assim, digamos, estou inventando, tá? Para poder explicar. Antes de renascer, teu nível de frequência era 19,5. Com a prática e centrando o pensamento, teu nível de consciência foi para 20. Mas você não vai para 100, só meditando. Nós respeitamos quem acredita que, através do exercício da meditação, a pessoa chega ao êxtase. Mas a experiência, ela é, como a gente falou, ela é um brinde, ela é um regalo. Para o espírito realmente atingir um nível de perfeição, ele precisa mais do que uma experiência, um exercício. Agora, aprender, ter insight, isso vai acontecer sim. Vai acontecer sim. Gente, eu vou ter que sair lá para a reunião do Arautos. Então, nós já chegamos no nosso horário. Depois a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, Amanda. Tá bom? Vamos fazer nossa prece inicial, final? Eu vou pedir... Deixa eu ver aqui. Cristina, por favor, faz nossa prece final. Faço sim, Anderson. Deus de amor e misericórdia, amado Mestre Jesus. Maria de Nazaré, agradecemos por esse envolvimento nessa noite de estudo e pedimos que tudo isso possa ficar retido em nossas mentes e que a essência fique no nosso coração para que nós tenhamos condições de nos modificarmos para termos essa lei de progresso, mas principalmente a lei de amor. Que haja paz, que haja harmonia e que esse bem-estar
vindo da espiritualidade, possa ficar em nossos lares, para nós e para todos que o adentraram. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por essas pessoas amigas que compartilham do mesmo ideal de estudar e entender a doutrina. Agradecidos, Senhor, pedimos a vossa permissão para encerrar o trabalho da noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, gente. Beijos, 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 beijos para todo mundo. Boa noite, gente. Daqui a pouco temos palestra, tá bom, gente? Tá bom. Vamos para o YouTube.